aí, galera, voltamos para fazer a nossa aula de revisão. Então, fique atento aí às principais informações, porque a gente vai abordar o tema que a gente acabou de trabalhar com você na aula. Então, pegue o seu material, fique atento e bora para a revisão, né, professor Jorge? É isso aí. A gente é tão rápido, né, que deu até tempo de tomar banho e voltar e trocar de roupa. Exato, né? A gente é veloz demais. Vamos lá. Já passei a marra, ó. É verdade. Vamos lá, então, de olho na tela. Falamos aí na aula 27.1 sobre capitalismo, desigualdade e exclusão. Então, é nossa aula de revisão, galera. A gente falou na primeira aula sobre a desigualdade, sobre a linha de pobreza no mundo, as regiões do mundo mais desiguais, o desenvolvimento e o subdesenvolvimento. A gente está com o aluno do terceiro ano, então, galera do terceiro ano, professor Jorge, já tem que entender muito bem essas diferenças que há entre o mundo desenvolvido e o subdesenvolvido. Certo? Rogério, E interessante essa abordagem que você fez, porque digamos que dos pilares do entendimento desse mundo moderno que a gente tem é entender esse capitalismo que a gente vive. Exato. E o interessante não é só entendê-lo, como a gente ter uma ampla visão da magnitude do que ele é. Porque ele não é só coisa boa. Isso mesmo. Ele não é só coisa boa, você depende daquilo que você tem no bolso. Se você não tiver, se você tiver ou tiver negativo ainda, chama-se exclusão, você está excluído. Isso mesmo. É isso? Então, galera, realmente, como nós vimos durante a aula, essa exclusão, ela está em toda parte do mundo. Está no âmbito local, não é isso? Regional e mundial. Exato. Não é isso, Rogério? Muito bem. Então, entender os processos do capitalismo, como ele faz parte de entender um dos pilares da geografia. Muito bem. Então, assim, é bem interessante o que você fala, professor Jorge, porque o capitalismo ele vem sendo construído desde o século XV. Então, hoje nós vivemos aí a quarta fase do capitalismo, que é chamada, galera, do capitalismo informacional. E dentro desse capitalismo informacional, ele é muito mais tecnológico, né, professor Jorge? E, consequentemente, a gente vai encontrar as maiores desigualdades ainda, porque nem todos têm acesso à tecnologia e sofrem aí com a exclusão digital. E dentro desse capitalismo, que já está vivenciando a quarta fase, o mundo poderia estar muito já, assim, vamos colocar de certa forma, equilibrado quando a gente fala economicamente. Mas a gente sabe muito bem que existem essas desigualdades, que são os grandes desafios do mundo aí para driblar essas situações. Perfeito. Então vamos lá verificar algumas informações a mais. Falamos aí sobre capitalismo, desigualdade e exclusão. Que é o resultado do processo de mundialização desse capitalismo que gerou essa desigualdade, né, em escala planetária. Ok? O avanço da globalização ocorrido ao longo das últimas décadas se caracterizou pelo aumento desta desigualdade a nível mundial. Desigualdade essa que tem se acentuado tanto entre as nações do mundo como no interior de cada país, Rogério. Isso mesmo. Então a gente consegue verificar a nível mundial entre países, e quando a gente fala aí, ranking de concentração de renda, que é um lado triste do capitalismo, porque a gente sabe que quando a renda está concentrada na mão da minoria, gera muita desigualdade. Então nós temos aí 1% mais ricos concentram a maior porcentagem aí da renda, né, do mundo. E quando a gente fala aí dentro do Brasil, aí, 28, veja a posição do Brasil em relação a outros países na concentração de renda. E tem aí essa posição aí que a gente consegue observar. E na primeira posição tem Catar, depois a gente verifica o Brasil. Então o Brasil está entre os países do mundo com as maiores concentrações de renda, professor Jorge. E o interessante, né, que se você analisar, são tudo países ou subdesenvolvidos ou emergentes. Exatamente. Então, assim, olha, é um problema a ser resolvido, né, a nível mundial, mas olhando para nosso Brasil, né, porque se a renda está concentrada aí, vamos colocar, na mão da minoria, isso representa o quê? A maioria está vivendo com uma renda menor e isso vai gerar desigualdade dentro do país.
Perfeito. Bem, como vimos durante a aula, os países desenvolvidos são aqueles que, no plano econômico, se destacam pelo alto grau de industrialização, que vimos sobre isso também, que isso começa lá na primeira revolução industrial. E também pela supremacia econômica e tecnológica, em que, no plano social, apresentam uma população que desfruta de melhores condições de vida. Essas são as características desses países desenvolvidos. Muito bem. Padrão esse, Rogério, que inclusive é uma grande reflexão que a gente tem que fazer, que imagine se todos tivessem a mesma capacidade de poder aquisitivo, Isso mesmo. para ter as coisas. Imagine se todo o mundo tivesse um padrão de país desenvolvido. Certamente a gente teria no mundo, aí, vamos colocar, índices elevados da educação, né, de qualidade, alta expectativa de vida, baixas taxas de mortalidade. Então, como nem todos têm as mesmas condições, gera aí o quê? Desigualdades a nível mundial. Interessante, né, Rogério? O que você falou é legal. Mas eu fiz uma outra abordagem. Vai lá, qual foi a sua abordagem? A minha abordagem é quantos planetas a gente precisaria? Em relação ao poder do ao consumo. consumismo, Isso né? mesmo. Ainda tem essa, né, É Rogério? uma questão. Então, assim, também se todos fossem desenvolvidos, né, haja consumo. Então, Isso. certamente, nosso planeta Haja estaria, recursos naturais. justamente, estaria numa condição bem mais delicada. Bem mais delicado. Interessante também essa análise. Aí nós temos aí as 3 dimensões do IDH, que falamos durante a aula sobre o Índice de Desenvolvimento Humano, que vai analisar a questão da educação, que é o acesso ao conhecimento, a qualidade de vida, né, e a expectativa de vida de um determinado local. Esse padrão de vida está relacionado à renda per capita. Então, esses são os 3 pilares principais do IDH: a renda, a educação, vida longa e saudável, aí que vai entrar a expectativa de vida, certo? Então, esses indicadores a gente consegue medir, mensurar se um país é desenvolvido ou não. Porque não, o exemplo, não basta ser a segunda economia como a China é, mas tem desigualdade, não tem o IDH alto, elevado, não é considerado um país desenvolvido. Então, esses pilares são muito importantes para avaliar a condição socioeconômica de uma nação. E vale a pena relembrar que acesso ao conhecimento, se você tem acesso a esse conhecimento, obviamente, quando você tem acesso a conhecimento e ensino de qualidade, estudo, é isso? Continuação dos estudos, obviamente você vai ganhar melhor. Obviamente você vai alcançar esse padrão de vida interessante. Com certeza. E, obviamente, também, se você tem acesso e tem conhecimento, você terá práticas mais saudáveis do modo de vida. Com certeza. Que vai trazer essa longevidade. Ótimo, muito bem. É isso, Rogério? Com certeza. E falamos aí sobre a questão do IDH, Ranking de Desenvolvimento Humano. Só lembrando, sempre a gente fala que IDH vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior será o desenvolvimento do país. Então, nós temos aí muito alto, que são países desenvolvidos, como Noruega, Suíça, Irlanda, Alemanha, Hong Kong, Austrália e Islândia. Então, maior parte desses países dentro do continente europeu. Nós temos aí países próximos da faixa do Brasil. Vamos encontrar Bósnia, México, Tailândia, Granada, Colômbia, Armênia, Argélia, Macedônia. Então é um IDH considerado aí entre alto, vamos colocar, não muito alto, mas já é um IDH intermediário. E IDH baixo, principalmente países do continente africano, né, professor Jorge? Exatamente. Que enfrentam grandes problemas. É o problema da fome, o problema da desigualdade e esta exclusão, como vimos em aula, ela se materializa. A gente consegue perceber ela
na África. Isso mesmo. E é uma exclusão muito grande. Muito grande mesmo. Devido a essa globalização perversa. Exato. É isso? Muito A bem. globalização, Rogério, ela não chega a se manifestar onde não tem um interesse financeiro, Não. onde não há circulação de riqueza ou não tenha aquele lugar não tenha o que oferecer para essas multinacionais globalizadas. Isso mesmo. Então, a África ela é essa grande exclusão internacional. Não é isso? Muito bem. Então, galera, daqui a pouquinho a gente volta aí só para fazer a correção da atividade. Boa atividade para vocês. Tchau. Tchau. E aí, galera, voltamos para fazer agora a correção. Então, professor, sem perca de tempo, né? De olho na tela. Questão, vamos fazer as resoluções da atividade. Questão 1. A fome não é um problema técnico, pois ela não se deve à falta de alimentos. Até porque a fome convive hoje com as condições materiais para resolvê-la. O texto demonstra que o problema alimentar apresentado tem uma dimensão política, por estar associado à escala de produtividade regional. B. Dificuldade de armazenamento de grãos. C. Padrão de distribuição de renda. D. Crescimento da população mundial. Lembrei de Malthus. Isso mesmo. É isso? E letra E. Custo de escoamento dos produtos. E aí, Rogério? Tranquilo ou não? Tranquilo, né? É uma questão que vem com esse pequeno recorte, né, do texto aí do Porto Gonçalves, sobre geografia da riqueza, fome e meio ambiente. Então, a gente consegue, com base nesse texto, fazer uma interpretação, né? Consegue. O texto ajuda muito o aluno a fazer essa análise. Com certeza. Então, tranquilo, aí não está falando nada sobre produtividade, não está falando nada sobre custo de escoamento dos produtos. E armazenamento de grãos. Nada disso, ó. O problema, isso aqui já, desde o tempo dos faraós, isso aqui já está... Isso aqui não tem mais problema, armazenar grão. E o próprio comando fala, um problema alimentar tem uma dimensão política, então ele vai identificar algo relacionado à questão política, né? Uhum. Daquela determinada estrutura de país. E aí o aluno vai relembrar, que eu falei agora há pouco, né? Crescimento da população mundial. Isso aqui é lá em Malthus, também já ultrapassado. Não tem nada a ver. E não tem a ver também com custo de escoamento de produtividade, não. Então só pode ser a distribuição de renda, né? Exatamente. Pessoas vivendo com muito pouco. Exato, enquanto tem poucos que vivem com muito além do que necessitam. Exatamente. Ou seja, falarei aqui um absurdo, mas é uma verdade. Qual uma necessidade de um ser humano ser bilionário, Rogério? Pois é, né? E aí? Não é uma reflexão? Com certeza. Vamos lá. Questão 2. Em relação à divisão do mundo em função dos níveis de desenvolvimento, é correto afirmar: a maior parte dos países subdesenvolvidos são altamente industrializados. B. A Índia, o Brasil e a França fazem parte do G8. C. A baixa expectativa de vida é o indicador demográfico de países desenvolvidos. D. Os países desenvolvidos se destacam pelo alto grau de industrialização e também pela supremacia econômica e tecnológica. E aí? O Brasil, sendo um país subdesenvolvido, apresenta uma população majoritariamente de idosos. E aí, Rogério? Tranquilo. Vamos analisar aí, algumas alternativas aí. A Índia, o Brasil e a França fazem parte do G8? Não, fazem não. G8 são as maiores economias do mundo. Exatamente. A França está lá, mas não o Brasil e a Índia. Muito bem. Índia e Brasil, BRICS. Exato. A maior parte dos países... Opa, é a B, né? Eu falei a B, desculpa. A maior parte dos países subdesenvolvidos são altamente industrializados? Isso é contraditório. Não são. Subdesenvolvidos, obviamente,
pelo termo etimológico, que eu, de vez em quando falo, né? Aham. Então, então é abaixo do desenvolvimento. É isso mesmo. Então, não é uma característica do mundo subdesenvolvido. A baixa expectativa de vida é um indicador demográfico de países desenvolvidos. Não, é alta expectativa de vida, é o É contrário. o contrário. E os países desenvolvidos se destacam pelo alto grau de industrialização Ótimo. correto e também pela supremacia econômica correta Com certeza. e a supremacia tecnológica. Perfeito. Então é essa, só pode ser essa, D. E aí fala, o Brasil é um país subdesenvolvido? Não, o Brasil não tem jovens, não tem idosos, né? A maior parte da população do Brasil é adulta. Isso, e nós somos emergentes, né? Muito bem, subdesenvolvido. O termo utilizado hoje para o Brasil é emergente. Muito bem. Vamos lá. Questão 3. Países em desenvolvimento são os que, apesar de apresentarem várias características inerentes aos países subdesenvolvidos, encontram-se em um nível intermediário de desenvolvimento. Uma característica desse grupo de países é, alternativa A, o aumento do setor primário, tendo em vista que o seu processo de industrialização clássica tem mecanizado a lavoura, liberando a mão de obra qualificada para o setor terciário. B, o aumento da participação dos setores secundário e terciário da economia, que determina mais um crescimento econômico do que um desenvolvimento do país, visto que o setor secundário é representado por uma industrialização tardia. C, uma industrialização voltada para a fabricação de bens de produção, já que atingiram um alto grau de tecnologia nacional e possuem um grande mercado consumidor interno. D, a planificação de sua economia com os meios de produção nas mãos do Estado e com ênfase às indústrias de base, como, por exemplo, a siderurgia. E aí, o desenvolvimento satisfatório de vida e a autonomia de criar sua própria tecnologia, usando seu próprio capital para o seu desenvolvimento. Tá muito bonito isso aqui, vou Seria logo muito cancelar. bonito. Cancela logo. Né? Não tem tecnologia própria, isso aí a gente falou durante a aula, então E o também aluno vai lembrar. não tem planificação de economia, Isso né? aqui é lá na antiga União Soviética. Exato. Então, vamos confirmar aqui a correta, que é a alternativa B, ó, o aumento da participação dos setores secundário e terciário da economia, que determina um crescimento econômico do que um desenvolvimento do país, né? Que está falando cresce economicamente, mas não representa o desenvolvimento socioeconômico do país. Isso, e a industrialização realmente é a tardia. Muito bem, metade do século XX em diante. Certo? Questão 4. Como se cria um país desenvolvido? Muitos diriam que é necessário uma economia sólida, que gere PIB e PNB em grande quantidade, preferencialmente na faixa dos trilhões de dólares. É aí que entram nações como Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e França. No entanto, entretanto, a ideia não é tão simples quanto aparenta, visto que um enorme PIB não necessariamente bem distribuído entre a população de um país, o que pode, muitas vezes, disfarçar a pobreza. Estamos vendo ali um intruso, né, Rogério? É isso Que mesmo. está relacionado com essa questão, né? Com certeza. Sendo assim, um país desenvolvido, não produz sua própria tecnologia, pois distribuição equitativa da renda eleva o poder de compra. Possui indicadores sociais elevados, principalmente relacionados à educação, à saúde e à alimentação. C. Ainda precisa ser rico em recursos minerais, imprescindíveis ao desenvolvimento tecnológico. E D. Precisa, obrigatoriamente, ter passado pela primeira revolução industrial ou clássica. Tranquilo, né, professor? Tranquilo. Tranquilo. Possui indicadores sociais elevados, principalmente relacionados à educação, saúde e alimentação. Então, fechou, galera. Vem aqui com a gente. Então, fechou. A gente encerra aí a correção das atividades. Mas não se preocupe, ainda que tem várias aulas pela frente. E a gente volta aí no nosso próximo encontro. Valeu, tchau! Tchau!